Então vamos lá. Quando a gente fala então da captação do sinal de eletromiografia, a gente precisa tomar alguns cuidados com a instrumentação, né? Como é que a gente procede desde a correta colocação do eletrodo até alguns aspectos, como é que a gente lida com alguns aspectos que podem interferir na captação do sinal eletromiográfico, tá? Então, quando a gente fala de eletromiografia, a gente precisa entender o princípio que é, na verdade, simples, né? É um princípio até que básico, que a eletromiografia nada mais é do que a captação da corrente elétrica, né? Captação da corrente elétrica em uma região muscular, geralmente, mas nem sempre, no ventre muscular. O ventre muscular ele é definido como a região de maior volume do músculo, né, onde a gente encontra ao longo, por exemplo, de uma fibra muscular, o ventre é aquela parte de maior área de secção transversa, de maior volume. Mas nem sempre a eletromiografia se destina a medir a atividade eletromiográfica do ventre muscular. A gente vai ver mais para frente que há outras localizações que podem ser utilizadas para dar um sinal da atividade eletromiográfica. Então, a captação da corrente elétrica em uma região muscular, geralmente o ventre muscular, é o que a gente vai fazer na prática, é o que a gente faria na prática, que dá uma ideia de ativação muscular, né? Dá uma ideia, então, do comando central, né, gerado lá no córtex motor, que chega no músculo para o músculo contrair. A gente precisa ficar atento quando a gente fala de eletromiografia, porque há alguns aspectos que podem afetar o sinal eletromiográfico que é dado em microvolt, pode afetar a magnitude desse sinal, e se afeta a magnitude do sinal que chega ali, a gente mede no eletrodo, vai mudar a ideia de que a gente tem de ativação, né? Então, aspectos que interferem no sinal eletromiográfico: frequência de ativação de unidades motoras e sincronização de unidades motoras. Então, frequência de ativação, eu lembro de ter falado para vocês em aula, inclusive eu até fiz um desenho na parte esquerda inferior da lousa, que as diferentes fibras musculares possuem diferentes frequências né, de potencial de ação, né, para que elas sejam ativadas. Então, por exemplo, enquanto uma fibra de contração lenta, que são aquelas fibras altamente resistentes à fadiga e que têm um baixo limiar de ativação, elas precisam de uma frequência baixa para serem ativadas, geralmente ali em torno de 20 Hz, né? No geral, para dar uma ideia bem geral, a gente fala que é abaixo de 50 Hz, mas fibra de ativação lenta fica ali em torno de 20 Hz de ativação. Enquanto fibras de contração lenta têm uma frequência baixa para serem ativadas, as fibras de contração rápida precisam de uma frequência maior. Então, quando a gente vai para o outro extremo, quando a gente fala de fibra do tipo 2B ou 2X, que são as fibras que necessitam de maior frequência de disparo, ou seja, maior frequência de condução de potencial de ação para que elas sejam ativadas, a gente está falando de uma frequência 10 vezes maior do que a frequência de fibras lentas. Então, fibra de contração rápida, geralmente a gente encontra a ativação com uma frequência maior ou igual a 200 Hz. Então, a gente precisa de uma frequência bem elevada de disparo, né, de condução desse potencial de ação para que essas fibras sejam disparadas. No meio desses dois extremos, a gente tem as fibras intermediárias, as fibras 2A, que possuem uma frequência de ativação acima de 50 Hz. Então, a partir de 50 Hz, a gente começa a ativar principalmente fibras dessas fibras intermediárias, né? Sincronização de unidades motoras, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de produção de força, a gente pode produzir força de diferentes formas. Então, para uma mesma força-alvo,
a gente pode recrutar mais ou menos músculo. Então, por exemplo, se a ativação muscular é feita de forma desincronizada, a gente precisa de uma maior ativação para produzir a mesma força. Se os diferentes músculos, as diferentes fibras musculares que compõem aquele músculo são ativadas de forma síncrona, de forma sincronizada, a ativação muscular para gerar aquela mesma força-alvo é menor. Então, a gente precisa de uma menor ativação muscular, ou seja, a gente precisa de uma quantidade menor de microvolts chegando ali naquela região de interesse que a gente está medindo com a eletromiografia para produzir a mesma força-alvo. Tá? Outros aspectos, então a sincronização e desincronização de unidades motoras interfere no sinal eletromiográfico, ou seja, na ativação e, consequentemente, na produção de força. Tá? Um aspecto importante que interfere no sinal eletromiográfico: tamanho do músculo, presença de gordura, tamanho do músculo, presença de gordura, né, de tecido adiposo, e ângulo de penação das fibras. Então vamos entender isso aqui. Tamanho do músculo. Isso aqui é um princípio, inclusive, da elétrica. Tá? Quanto mais longo, quanto maior o comprimento do músculo, maior a resistência gerada para a condução da corrente elétrica. Então, músculos mais longilíneos, mais compridos, com comprimento maior, têm uma resistência maior para conduzir a mesma corrente elétrica. Tá? O tamanho do diâmetro dos músculos também, da fibra, também interfere. Então, fibras de diâmetro menor têm maior resistência à condução do sinal elétrico do que fibras com diâmetro maior. Então, a velocidade de condução da fibra é diretamente proporcional ao tamanho, ao diâmetro dela. Então, maiores diâmetros, maior velocidade de condução. Menores diâmetros, maior é a resistência, menor é a condução da corrente elétrica. Tá? Presença de gordura. A presença de tecido adiposo interfere na resistência também da condução da corrente elétrica. Pode interferir, então, no quanto de sinal chega naquele músculo. Tá? E por último, o ângulo de penação, que é a inclinação das fibras em relação ao seu eixo de resistência. Quanto maior fibras com músculos que têm fibras muito penadas, a gente começa a perder a referência dessa relação entre ativação muscular e produção de força. Porque é o seguinte, toda vez que a gente mede a eletromiografia, a gente quer estabelecer uma relação entre ativação muscular e produção de força, né? A gente quer assumir que quanto maior a ativação muscular, maior a produção de força, certo? Eu estou falando para vocês que tem algumas coisas aqui que interferem. Então, eu estou falando aqui que quanto maior a quantidade de microvolts que chega naquele músculo ali que eu estou medindo com o eletrodo, maior é a ativação muscular, consequentemente, né? E maior vai ser a produção de força, certo? Nem sempre essa relação é assim linear. Por quê? Porque tem músculos que são penados. Esses músculos penados fazem com que a gente perca essa relação entre maior ativação e maior produção de força. Por quê? Porque como a fibra muscular assume um ângulo que não é paralelo à superfície de medida eletromiográfica, a gente não consegue assumir essa relação de maior ativação, maior microvolt da corrente elétrica que chega na superfície do músculo, maior vai ser a produção de força. Justamente porque essa fibra está assumindo um ângulo diferente do ângulo da superfície de medida da eletromiografia. Outros aspectos que interferem no sinal, né, eletromiográfico. O tipo de eletrodo utilizado. A gente tem diferentes tipos de eletrodo
O mais comum, na nossa área de fisiologia do exercício e até mesmo biomecânica é esse bipolar. É o eletrodo de, desculpa, é o eletrodo de superfície, que geralmente é o bipolar. Nem sempre é o bipolar, mas geralmente é o bipolar. A gente tem eletrodos de profundidade. Por exemplo, quando a gente compara eletrodo de profundidade com eletrodo de superfície, a gente percebe que para o mesmo músculo, a gente mede, para o mesmo músculo executando a mesma tarefa, a gente mede diferentes, a gente teria diferentes níveis de ativação, né? Quantidades diferentes de microvoltagem chegando naquele músculo. Por quê? Eu vou explicar mais para frente, inclusive tem um videozinho que vai mostrar o eletrodo de profundidade, ou intramuscular. O eletrodo de profundidade, ele mede a corrente elétrica, de forma mais próxima à que está chegando no músculo. Diferente do eletrodo de superfície, que a gente está medindo a corrente elétrica que chega na superfície do músculo, depois das diferentes camadas de tecido, né? A gente tem um músculo que é revestido por diferentes camadas de tecido, inclusive tecido adiposo ali. Depois dessas diferentes camadas de tecido, a gente aplica ali o eletrodo na superfície para medir o que está chegando de corrente elétrica. De outro lado, a gente tem os eletrodos de profundidade que vão medir a corrente elétrica dentro do músculo, é intramuscular. Então, esse eletrodo de profundidade ele é muito mais preciso com relação a medir a corrente elétrica que está chegando dentro do próprio músculo. Enquanto esses de superfície, eles dão uma boa ideia, óbvio, mas eles não são tão precisos quanto os de profundidade. Porque a gente está medindo, na verdade, a corrente elétrica, a gente está inferindo a corrente elétrica que está chegando no músculo, mas a gente está medindo isso acima de alguns tecidos, tá? Na superfície de tecidos que recobrem o músculo. Então, o tipo de eletrodo interfere também na quantidade de corrente elétrica que a gente vai medir e, consequentemente, que a gente vai inferir para ativação muscular.